eu odeio política, eu não gosto, eu não vou participar, se você levar a sério, não é, e razoavelmente entender as afirmações aqui que o Francis Wolff utiliza dos três pensadores, não é? O Protágoras sendo citado, não é, no texto como sofista, e o Platão e o Aristóteles como filósofos. O Protágoras, depois eu queria recorrer aqui ao próprio livro do Platão, não é, o Protágoras, para ler e estender um pouquinho essa compreensão, não é, desta afirmação que está feita aqui no texto lá, citado no texto do Francis Wolff. Então tem assim, ó, Protágoras, citado por Platão, sobre o mito de Prometeu e Epimeteu. E lerei em seguida, né, ele diz assim, que falta aos homens as qualidades biológicas que possuem os demais animais. Por isso o homem tem a ciência, por isso o homem tem a episteme, tem o conhecimento. Nós não temos unhas, nós não temos carapaça, nós não temos pelos, nós não temos a rapidez, nós não voamos, nós não nadamos, nós precisamos de um ambiente que é o ambiente que congrega, não é? O ambiente gregário, o ambiente de uma sociedade, uma pessoa, um grupo de pessoas, senão nós não sobrevivemos. Não é? E é isso que o mito vai mostrar muito bem. Então ele diz, ó, por isso o homem tem a ciência, no entanto, sem a ciência política, cujas virtudes são a justiça e o respeito mútuos, a sociedade não pode existir. Os animais, não é, têm capacidades que os homens naturalmente, não têm. E os animais são dotados naturalmente dessas condições. Como a afirmação é muito curta, então eu quero ler aqui, dar uma meia página apenas, do livro Protágoras de Platão, o mito exatamente, onde historicamente, né, se encontra assim, a origem da política. Se dá para falar uma origem, nós podemos recorrer ao mito de Epimeteu e Prometeu. O Sócrates está falando e daí ele afirma o seguinte: realmente parece-me, disse Sócrates, mais bonito contar-lhes um mito para que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer aqui. Lembre lá, o Platão e a filosofia, embora rompa com a visão mitológica do mundo, o Platão usa amplamente do mito para explicar àquelas pessoas que ainda tinham dificuldade de entender do que esses senhores, esses filósofos estavam falando, não é? Então o Platão recorre ao mito e põe, não é, na história da filosofia, na boca de Sócrates, este mito aqui, ó. Então Sócrates diz, vou lhe contar-lhes um mito que parece mais bonito para que você entenda o que estou querendo dizer. Abre aspas aqui, ele diz assim, ó, página 104, era uma vez um tempo em que os deuses existiam, mas os gêneros mortais não existiam. E quando também para estes chegou o tempo destinado ao seu nascimento, modelam-nos os deuses dentro da terra, com uma mistura de terra e de fogo, e de tudo que combina com o fogo e terra. E quando iam trazê-los à luz, determinaram a Prometeu e Epimeteu que ordenassem e distribuíssem poderes para cada um deles como convém. A ideia da criação, porém, na mitologia, é o Gênesis cristão, aqui na mitologia grega, a criação do mundo. Interessante hoje falar disso, tem um filme lá, como é que chama, lançado ontem, Fúria dos Titãs, muito interessante, tem muito a ver com isso que eu estou lendo aqui, quer dizer, de onde vem do Hades, vem da terra, vem da briga, vem da guerra. A política é feita na disputa. Essa ideia, eu aprendi muito bem com o Maquiavel. É na disputa, é no dissenso, é no conflito que se faz a boa política. Senão, em seguida já vou argumentar melhor isso daqui. Mas também na mitologia, acontece isso, como nós estamos vendo aqui. Então, Prometeu e Epimeteu foram encarregados por Zeus para distribuir os dons, para distribuir as capacidades entre os animais. Mas Epimeteu pede a Prometeu que o deixe distribuir. Se você for na etimologia da palavra, você vai ver assim, ó, Prometeu, o providente, aquele que antevê os fatos. E Epimeteu, tem livros que traduzem, livros de mitologia que traduzem assim, ó, o Epimeteu é o homem de ideias curtas,
ou seja, é um burro. Mas que pede, não é? O sujeito não tem grandes capacidades intelectuais, que pede o seguinte: Prometeu, me deixe distribuir os dons, me deixe distribuir, não é, essas capacidades aí para os animais, já que Zeus nos atribuiu, não é, essa capacidade, me deixe, por favor. E o Prometeu, não é, se sensibiliza e diz para o Epimeteu: então pode fazer essa distribuição. E o mito segue da seguinte maneira: mas Epimeteu pede a Prometeu que os deixe distribuir. Depois que eu distribuir, disse o Epimeteu, vem fazer uma inspeção. E assim, depois de convencê-lo, distribui. E aí começa a distribuição. Distribuindo, a uns aplicava força sem rapidez, e aos demais, aos mais fracos, dotava, não é, de outras capacidades. As artes, a estes, aliás, armava, e para aqueles a quem tinha dado natureza desarmada, maquinava um outro poder de preservação. Aqueles que revestia de pequenez, atribuía alada fuga, ou subterrâneo refúgio. E os que fazia avultar em grandeza, com a mesma grandeza, os salvava. E assim tudo mais equilibrado, fazia a partilha. E essas maquinações ele fazia por precaução, para que nenhum gênero desaparecesse da face da terra. Depois que lhes deu meios de evitar destruições mútuas, maquinava comodidade para as estações vinda de Zeus, revestindo-os com densos pelos e fortes couros, suficientes para defender do inverno e capazes de proteger também contra o calor. E que, além disso, quando fossem dormir, servissem eles mesmos de cobertor próprio e natural para cada um. A uns calçava de cascos, a outros de couros fortes e sem sangue. Em seguida fornecia alimento diferente a cada um. A uns capim da terra, a uns fornecia cobertor, a outros os calçava, a outros ainda lhe dava o direito de comer frutos de árvores, a outros raízes, a alguns concedeu que se alimentassem devorando outros animais, a uns deu pouca fecundidade e muita aos dizimados por estes, garantindo salvação para o gênero. Por não ser assim tão sábio, não é, o Epimeteu, escapou que gastara os poderes na distribuição com os irracionais. Restava-lhe ainda, não dotado por ele, o gênero humano, e não sabia o que iria fazer.